Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Joélio, um dos professores de matemática da rede municipal de Itabaianinha. Nesse momento em que foi feito um esforço enorme para que vocês, alunos, continuem estudando, fui designado para trabalhar alguns conceitos, alguns conteúdos de matemática com vocês por meio de videoaulas. Na medida do possível, vocês estarão vendo o mesmo conteúdo que estará sendo dado aos alunos da modalidade presencial. Vamos usar o livro didático de matemática de vocês, de modo que vocês poderão acompanhar os assuntos tendo um referencial comum, o livro didático. Consideraremos conteúdos, trabalharemos a resolução de exercícios. Tentaremos ser claros, mas se mesmo assim persistirem algumas dúvidas, vocês poderão contatar o professor de matemática da escola de vocês, que estará trabalhando esses mesmos conteúdos com os alunos da modalidade presencial. Nesse momento difícil que estamos vivendo, eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Não baixem a guarda, mas continuem tomando todas as medidas possíveis para proteger tanto a vocês mesmos como aos seus familiares. Conforme diz um provérbio bíblico, o livro de Provérbios na Bíblia, capítulo 22, versículo 3, diz: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Então não queremos ser tolos, inexperientes, antes queremos ser prudentes. E para isso precisamos ser precavidos, cuidadosos, para nos protegermos e também para protegermos aos nossos familiares. Vamos então aos estudos. Vamos considerar a adição a partir da página 34 do livro de matemática. Esse é um assunto que nós consideramos desde os anos iniciais, é um assunto muito importante de matemática. Considere então alguns exemplos que temos aqui. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Então, qual o número total de atletas da equipe brasileira? Nós podemos resolver isso da seguinte forma. Podemos usar o primeiro processo por decomposição. Ou seja, usando decomposição, (256 mais 209), eu posso dizer que 256 é 200 mais 50 mais 6. E 209 é 200 mais 9. Posso aqui reagrupar 200 mais 200 e 50 mais 6 mais 9. 200 mais 200, 400 mais 50 mais 15, que é 6 mais 9. De forma que eu vou ter 400 mais 65, que é 465. Mas usando o algoritmo, vou colocar aqui 256, onde 6 é a unidade, 5 na casa das dezenas, 2 na casa das centenas, mais 209. E aí somamos 6 mais 9, 15 unidades. Coloco 5 unidades e 10 unidades eu transformo em uma dezena. 1 mais 5, 6. 6 dezenas. 2 mais 2, 4. Então eu tenho o resultado 465. Então, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro participaram 465 atletas na equipe brasileira. Perceba que nessa situação nós utilizamos a adição com a ideia de juntar. Nós juntamos os atletas que eram homens e os atletas que eram mulheres.
Então, uma das ideias associadas à adição é a ideia de juntar. Considere agora o outro exemplo que está na página seguinte, a página 37. O preço de uma TV é R$ 1.350, se for paga à vista. A compra pode ainda ser feita financiada em 12 prestações iguais, mas nesse caso o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando compramos a prazo? Para resolver essa situação devemos somar 1.350 mais 675. Usando então o processo de decomposição, nós vamos ter o seguinte: 1.350 na verdade é 1.000 mais 300 mais 50. 675 na verdade é 600 mais 70 mais 5. Então podemos somar 1.000 mais 300 mais 600. Então 1.000, 300 mais 600 dá 900. E aqui 50 mais 70 mais 5 dá 120 mais 5. Se somarmos 900 mais 120, isso nos dá 1.020. Então eu fico com 1.000 mais 1.020, 2.020 mais 5, 2.025. Mas se usarmos o algoritmo usual, vamos ficar assim: 1.350 mais 675, colocando então unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Somando aqui 0 mais 5, 5 unidades, dezenas, 5 mais 7, 12 dezenas. Então pegamos 10 dezenas e transformamos em uma centena. 1 mais 3, 4, mais 6, 10. 10 centenas. Colocamos então 0, transformamos 10 centenas em uma unidade de milhar. Mais uma unidade de milhar dá 2. O resultado então, 2025. Temos aqui a propriedade comutativa da adição. Então, se eu tiver um número A mais outro número B, eu posso inverter a ordem em que os números aparecem, o local onde eles aparecem. Isso significa comutar, mudar de lugar. Tanto faz A mais B como B mais A. O resultado será o mesmo valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui 40 mais 24 dá 64. Eu estou começando com 40. 24 mais 40 também é 64. Aqui nesse caso estou começando com o número 24. O resultado é o mesmo. Outra propriedade. Então se eu tiver, por exemplo, a soma de três números, A mais B mais C, eu posso primeiro somar A mais B e depois do resultado somar com C. Ou eu posso primeiro somar os dois últimos, B mais C, e depois somar o resultado com A. Por exemplo, se eu tiver 16 mais 20 mais 35, eu posso somar 16 mais 20 primeiro e depois somar com 35, ou somar primeiro 20 mais 35 e depois somar com 16. Eu posso associar os dois primeiros e depois somar com o terceiro, ou associar os dois últimos e depois somar com o primeiro.
Então essa é a propriedade associativa. Por exemplo, 5 mais 3 mais 2, eu posso somar 3 mais 2 primeiro e depois dar 5, ou então 5 mais 3 primeiro e depois 3 mais 2 primeiro e depois somar com 5, ou os dois primeiros, 5 mais 3 e depois somar com 2. Isso vai nos dar o mesmo resultado, 10. Também temos uma outra propriedade na adição, que é o elemento neutro da adição. A adição tem um elemento neutro, que é o zero. Quando nós somamos qualquer número com o zero não influi na adição, não altera. Tanto faz 27 mais 0 como 0 mais 27, o resultado vai dar o mesmo, 27. Então, o zero é o elemento neutro da adição. Tanto faz somar com o zero pela direita como pela esquerda, o resultado não se altera. Somar algum número com o zero não vai influir em nada, continua sendo o mesmo número. A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. Por exemplo, se eu somo 9 mais 0, o resultado é 9. Tanto faz o zero estar aqui como se não estivesse. A primeira atividade localizada na página 39. O governo organiza periodicamente campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Numa dessas campanhas, em determinado município, foram vacinadas 11.296 crianças do centro urbano e 1.649 crianças da área rural. Quantas crianças foram vacinadas nesse município? Então, nesse caso, eu vou juntar as crianças do centro urbano, 11.296, mais as crianças da área rural, 1.649. Somando aqui, 6 mais 9, 15. 15 unidades, coloco a 5 e transformo 10 unidades em uma dezena. 1 mais 9, 10. 10 mais 4, 14. 14 dezenas. Deixamos 4 e transformamos 10 dezenas em uma centena. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 centenas. 1 mais 1, 2. 2 unidades de milhar, mais uma dezena de milhar. O resultado, então, são 12.945. A questão 2, na mesma página, é o seguinte. A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo com o sexo. Então, nós temos aqui o primeiro turno, a quantidade de meninas e meninos, no segundo turno e no terceiro turno. Então, analisando essa tabela, é correto afirmar que, item A, todos os turnos têm o mesmo número de alunos? Bem, para sabermos isso, nós somamos os alunos de todos os turnos. No primeiro turno, 135 mais 120. 5 mais 0, 5. 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 2. 255 alunos. Segundo turno, 120 mais 115. Isso nos dá 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 235 alunos. No terceiro turno, 105 mais 125. 5 mais 5, 10, a 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 2. O que nos dá 230 alunos. Então percebemos aqui que a quantidade de alunos em cada turno é diferente. Então o item A está errado. O item B diz, a escola tem um total de 360 alunos. Bem, quando somamos os alunos dos 3 turnos, vamos para 720 alunos. 255 do primeiro, 235 do segundo turno e 230 do terceiro. Então, a escola não tem 360 alunos, tem muito mais. Letra C. O número de meninas é maior do que o de meninos? Então, somando o número de meninas, vamos ter 135 mais 120 mais 105, que nos dá 360.
somando o número de meninos, que são 120 do primeiro turno, 115 do segundo, 125 do terceiro. Vamos ter aqui 5 mais 5, 10, a 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. 360 alunos. Então, o número de meninas é maior do que o de meninos? Não. São iguais. E a letra D é óbvio, né? O terceiro turno tem 230 alunos, conforme nós já havíamos feito. Sim, o terceiro turno tem 230 alunos. Duzentos e cinquenta mais zero é igual a zero mais 250. Nesse caso, que propriedade? Elemento neutro. E a terceira propriedade, 90 mais 130 mais 100, é o mesmo que 90 mais 130 mais 100, somando primeiro os dois primeiros termos, os dois últimos termos, né? 130 mais 100, para depois somar o 90. É o mesmo que somar os dois primeiros, 90 mais 130, para depois somar o 100. Isso dá o mesmo resultado. Mas que propriedade é essa? Propriedade associativa. Questão 4. Considere a adição 0 mais y é igual a 59. Qual valor você deve colocar no lugar da letra y para que a igualdade seja verdadeira? Qual propriedade da adição você usou para chegar a esse valor? Bem, o que é que nós temos aqui então? Temos zero mais y é igual a 59. Ora, se eu somo alguma coisa com zero, não altera nada o valor. Então, tanto faz o zero estar aqui como não estar. Portanto, y é igual a 59. Qual propriedade da adição você usou para chegar a esse valor? Propriedade elemento neutro. Essa foi a propriedade da adição usada. Propriedade do elemento neutro. Por último, questão 5. O professor de matemática pediu a dois alunos que calculassem a soma dos números 2.107 e 5.096. Calcule o resultado obtido por eles. Caio fez assim: 2.107 mais 5.096. Caio começou colocando primeiro 2.107. Theo fez 5.096 mais 2.107, colocando primeiro o número 5.096. Você pode afirmar que 2.107 mais 5.096 é igual a 5.096 mais 2.107? Bem, pelo que nós vimos até aqui, podemos dizer no item A
e 5. A afirmação, a ordem das parcelas não altera a soma, é verdadeira ou falsa? Então, a ordem das parcelas é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela é uma resposta verdadeira.